Das licenças, artigo 122. Conceder-se-á licença ao servidor público em decorrência de, inciso 1, tratamento da própria saúde. 2. Acidente em serviço ou doença profissional. 3. Gestação, lactação e adoção. 4. Motivo de doença em pessoa da família. 5. Motivo de deslocamento do cônjuge ou companheiro. 6. Serviço militar obrigatório. 7. Atividade política. 8. Trato de interesses particulares e licença especial. 9. Desempenho de mandato classista. E 10. Paternidade. Parágrafo 1º. As licenças previstas nos incisos 5, 6, 7, 8 e 9 não se aplicam aos ocupantes exclusivamente de cargos em comissão. Então são essas daqui, né? Você desce até aqui, ó. Essas não podem ser para servidores em cargo em comissão. Parágrafo 2º. As licenças previstas nos incisos 1, 2, 3 e 4 serão concedidas pelo setor de perícias médicas. Então aqui está ligado realmente à parte da saúde. Parágrafo 3º. As licenças previstas nos incisos 5 e 10 serão concedidas no âmbito de cada poder e pela autoridade responsável pela administração de pessoal. Parágrafo 4º. A licença prevista no inciso 4 deste artigo somente será concedida ao servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão pelo prazo máximo de 15 dias. Então, estou falando aqui da licença por motivo de doença em pessoa da família. Artigo 123. Finda a licença, o servidor público deverá reassumir imediatamente o exercício do cargo, salvo prorrogação por determinação constante de laudo médico. Parágrafo 1º. A prorrogação dá-se de ofício ou a pedido. Segundo, caso seja indeferido o pedido de prorrogação da licença, o servidor público terá considerados como de licença para trato de interesses particulares os dias a descoberto. Artigo 124. O servidor público que se encontrar fora do Estado deverá, para fins de concessão ou prorrogação da licença, dirigir-se à autoridade a que estiver subordinado, diretamente juntando laudo médico do Serviço Oficial de Saúde do local em que se encontre e indicando o seu endereço. Parágrafo único. A licença concedida na forma deste artigo não poderá ser superior a 30 dias, nem prorrogável por mais de 2 vezes. Artigo 125. O servidor licenciado na forma do artigo 122, incisos 1, 2, 3 e 4, que é o que tratam sobre saúde, não poderá dedicar-se a qualquer atividade que aufira vantagem pecuniária, sob pena de cassação imediata da licença, com perda total da remuneração, até que reassuma o exercício do cargo. Aqui cai bastante em prova, né? Não faz sentido você pegar uma licença para tratar da saúde de alguém, seja sua ou de alguém da família, ou uma licença gestante, e aí fazer uma atividade profissional. Por exemplo, você trabalhar de Uber enquanto está afastado por licença médica. Né? Não pode. Artigo 126. Em se tratando de licença para tratamento da própria saúde, de ocupante de 2 cargos públicos em regime de acumulação legal, a licença poderá ser concedida em apenas um deles, quando o motivo prender-se exclusivamente ao exercício de um dos cargos. Artigo 127. O servidor público em licença médica não será obrigado a interrompê-la em decorrência dos atos de provimento de que trata o artigo 8º. Artigo 128. Ao licenciado para tratamento de saúde que se deslocar do Estado para outro ponto do território nacional, por exigência de laudo médico oficial, será concedido transporte por conta do Estado, inclusive para uma pessoa da família. Da licença para tratamento de saúde. Artigo 129. A licença para tratamento da própria saúde será concedida a pedido ou de ofício, com base em perícia médica, sem prejuízo da remuneração a que o servidor público fizer jus. Então, o importante das licenças, uma das coisas que mais cai em prova, é você observar se quando você pega essa licença, você recebe ou não a sua remuneração. Então, para tratamento da saúde, ela é sem prejuízo da remuneração, ou seja, você recebe normalmente a sua remuneração. Então, é isso que é importante você se atentar. É um dos pontos que mais cai em prova. Artigo 130. As inspeções médicas para concessão de licença serão feitas, inciso 1, pela Unidade Central de Perícias Médicas para as licenças por qualquer período e em prorrogação. 2. Pelas Unidades Regionais de Saúde para, a linha A, licença por prazo de até 30 dias e B, licença para gestação. Parágrafo 1º. Sempre que necessário,
A inspeção médica realizar-se-á na residência do servidor público ou no estabelecimento hospitalar onde este se encontrar internado. Segundo, não sendo possível a realização de inspeção médica na forma prevista neste artigo e no parágrafo anterior, as licenças poderão ser concedidas com base em laudo de outros médicos oficiais ou de entidades conveniadas. Terceiro, inexistindo no local médico de órgão oficial, será aceito laudo passado por médico particular, o qual só produzirá efeitos depois de homologado pelo setor competente. Quarto, o laudo fornecido por cirurgião dentista dentro de sua especialidade equipara-se a laudo médico, para os efeitos dessa lei. Quinto, a concessão de licença superior a 30 dias dependerá sempre de inspeção por junta médica oficial. Sexto, é lícito ao servidor público licenciado para tratamento de saúde desistir do restante da mesma, caso se julgue em condições de reassumir o exercício do cargo, devendo para isso submeter-se previamente à inspeção de saúde procedida pela Unidade Central de Perícias Médicas ou pelas unidades regionais. Sétimo, o servidor público não poderá permanecer em licença para tratamento da própria saúde por prazo superior a 24 meses, sendo aposentado a seguir, na forma da lei, se julgado inválido. Também temos um prazo interessante. Então, uma vez que o servidor pegou uma licença para tratar da saúde, ele fica no máximo 24 meses. Passou disso, ele é considerado inválido e será aposentado. Parágrafo 8º. O período necessário à inspeção médica será considerado excepcionalmente como de prorrogação de licença, sempre que ultrapassar o prazo previsto no parágrafo anterior. Artigo 131. Ao servidor público acometido de tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira ou visão reduzida, hansenismo, psicose epiléptica, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondilontrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de Paet, asteite deformante, síndrome de imunodeficiência adquirida ou outros que vierem a ser definidos em lei com base na medicina especializada, será concedido até 2 anos de licença quando a inspeção não concluir pela necessidade imediata de aposentadoria. Então aqui são algumas doenças bem graves, né? Onde o servidor, aí, caso a tenha, ele pega aí esses 2 anos de licença. Artigo 132. O atestado médico ou laudo da junta médica nenhuma referência fará ao nome ou à natureza da doença de que sofre o servidor, salvo em se tratando de lesões produzidas por acidente em serviço, doença profissional ou qualquer das moléstias referidas no artigo anterior. Da licença por acidente em serviço ou doença profissional. Artigo 133. Considera-se acidente em serviço o dano físico ou mental sofrido pelo servidor público que se relacione, mediata ou imediatamente, com o exercício das atribuições inerentes ao cargo, provocando uma das seguintes situações. Então, inciso 1, lesão corporal. 2, perturbação física que possa vir a causar morte. 3, perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Parágrafo 1º. Equipara-se ao acidente em serviço o dano. A linha A, decorrente de agressão sofrida e não provocada pelo servidor público no exercício de suas atribuições, inclusive quando em viagem para o deslocamento de missão oficial ou objeto de serviço. B, sofrido no percurso da residência para o trabalho e vice-versa. C, sofrido no percurso para o local de refeição ou de volta dele no intervalo do trabalho. Parágrafo 2º. O disposto no parágrafo anterior não se aplica ao acidente sofrido pelo servidor público que, por interesse pessoal, tenha interrompido ou alterado o percurso. Então, se você sai do trabalho e vai para casa, acidentou nesse percurso, é acidente de trabalho. Porém, se você desvia da rota, desvia do percurso, altera, aí já não é considerado. Artigo 134. A prova do acidente será feita em processo regular, devidamente instruído, inclusive acompanhado de declaração das testemunhas do fato, cabendo ao órgão médico de pessoal descrever circunstanciadamente o estado geral do acidentado, mencionando as lesões produzidas e, bem assim, as possíveis consequências que poderão advir do acidente.
Parágrafo único. Cabe à chefia imediata do servidor público adotar as providências necessárias para dar início ao processo regular de que trata esse artigo, no primeiro dia útil seguinte ao fato ocorrido. Artigo 135. O tratamento do acidentado em serviço correrá por conta dos cofres do Estado ou de instituição de assistência social, mediante acordo com o Estado. Artigo 136. Entende-se por doença profissional aquela que possa ser considerada consequente às condições inerentes ao serviço ou a fatos nele ocorridos, devendo o laudo médico estabelecer-lhe a rigorosa caracterização. Da licença por gestação, lactação e adoção. Artigo 137. Será concedida licença remunerada à servidora pública gestante por 180 dias consecutivos, mediante a apresentação de laudo médico e de certidão de nascimento da criança ao órgão de origem, sem prejuízo da remuneração. Parágrafo 1º. A licença poderá ser concedida a partir do primeiro dia do 9º mês de gestação, salvo antecipação por prescrição médica. Segundo, no caso de nascimento prematuro, a licença terá início a partir do dia do parto. Terceiro, no caso de natimorto, decorridos 30 dias do evento, a servidora pública será submetida a exame médico e, se julgada apta, reassumirá o exercício. Quarto, no caso de aborto não criminoso, atestado por médico oficial ou particular, a servidora pública terá direito a 30 dias de licença. E quinto, no caso de internação hospitalar da criança ou da servidora pública, em decorrência do parto, por mais de 14 dias, a licença será prorrogada por idêntico prazo. Então aqui também nós temos um prazo interessante, uma vez que a Constituição Federal traz um prazo de 120 dias para a licença gestante. O nosso estatuto traz um prazo diferente, 180. Artigo 138. Para amamentar o próprio filho até a idade de 12 meses, a servidora pública lactante terá direito, durante a jornada de trabalho, a 1 hora de descanso, que poderá ser parcelada em 2 períodos de meia hora cada. Parágrafo único. A servidora pública lactante deverá submeter-se mensalmente à inspeção médica oficial para fins de obtenção do competente laudo médico pericial relativo ao aleitamento. Artigo 139. Aos servidores públicos que adotarem, obtiverem a guarda judicial de criança, serão concedidos 180 dias de licença remunerada para ajustamento do adotado ou ao novo lar. Parágrafo único. Quando ocorrer a adoção ou guarda judicial por casal em que ambos sejam servidores, somente um servidor terá direito à licença. Então, assim como na licença gestante, aí tanto para o pai quanto a mãe que adotar tem direito à licença de 180 dias. Artigo 140. A licença prevista no artigo 139, ou seja, a adoção, será concedida no âmbito de cada poder pela autoridade responsável pela administração de pessoal, a requerimento da interessada, mediante prova fornecida pelo juiz competente. Artigo 141. Fica garantida à servidora pública, enquanto gestante, mudança de atribuições ou funções, nos casos em que houver recomendação médica oficial, sem prejuízo de seus vencimentos e demais vantagens do cargo. Parágrafo único. Após o parto e término da licença gestante, a servidora pública retornará às atribuições do seu cargo, independentemente de ato. Da licença por motivo de doença em pessoa da família. Artigo 142. O servidor público efetivo poderá obter licença por motivo de doença do cônjuge, companheiro, filhos, pais e irmãos, mediante comprovação médica, desde que prove ser indispensável a sua assistência pessoal e que esta não possa ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo. Então aqui é uma licença para você cuidar de alguém da família. Importante aqui é você lembrar quem são as pessoas da família e outro detalhe. Você só pode pegar essa licença se você provar que apenas você consegue cuidar dessa pessoa. Digamos, por exemplo, que você tem um filho, você mora só você e seu filho está doente, não tem ninguém que possa olhar o seu filho. Então, neste caso, é indispensável a sua presença e você não consegue fazer isso juntamente com o exercício do cargo. Aí você pede essa licença. Parágrafo 1º. A comprovação da necessidade de acompanhamento do doente pelo servidor público será feita através do serviço social. Segundo, a licença será concedida. A linha A, com remuneração integral até 1 ano. B,
com redução de 1/3 após este prazo até o 24º mês. C, a partir do 24º mês sem remuneração. Então ela não é sempre toda com remuneração não, ok? Até 1 ano apenas que é com remuneração integral, depois vai reduzindo até ficar sem a sua remuneração. Parágrafo 3º. Não se considera assistência pessoal a representação pelo servidor público dos interesses econômicos ou comerciais do doente. Quarto, em qualquer hipótese, a licença prevista neste artigo será obrigatoriamente renovada de 3 em 3 meses. Quinto, em casos especiais, poderá ser dispensada a ida do doente ao órgão médico de pessoal do Estado, aceitando-se laudo fornecido por outra instituição médica oficial da União, de outro Estado ou dos municípios, ou entidades sediadas fora do país. Licença por motivo de deslocamento do cônjuge ou companheiro. Artigo 143. Será concedida licença ao servidor público efetivo para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público efetivo, que for deslocado para servir em outro ponto do território estadual, ou fora deste, inclusive para o exterior, ou ainda quando eleito para exercício de mandato eletivo ou nomeado para cargo público que implique transferência de residência. Então, digamos, por exemplo, que você e a sua esposa vocês são casados, são servidores públicos do Espírito Santo. Você é professor, a sua esposa é policial civil. A sua esposa, ela foi convocada para se deslocar para Minas Gerais, fazer um treinamento, vai ficar lá 1 ano, treinando na Polícia Civil de Minas Gerais. Então você tem o direito de pedir essa licença para acompanhar, no caso, a sua esposa que está indo a trabalho, ok? Parágrafo 1º. A licença dependerá de requerimento devidamente instruído e será concedido pelo prazo de até 4 anos sem remuneração. Então você pode até ir, mas você não recebe a sua remuneração. A sua esposa que está indo a trabalho, ela vai receber normalmente, ela está a trabalho. Agora você que quer acompanhar a sua esposa, você pode, porém você não pega a remuneração. Parágrafo 2º. Existindo no novo local repartição do serviço público estadual em que possa exercer o seu cargo, o servidor público efetivo será nele localizado e nele terá exercício enquanto ali durar a permanência de seu cônjuge ou companheiro. Então, digamos que a sua esposa, ela saiu do sul do Espírito Santo e foi trabalhar em uma delegacia no norte. E você é professor, de uma escola estadual também no sul. Neste caso, como tem uma escola lá estadual no norte do estado, aí sim você vai trabalhar normalmente lá junto com ela, na mesma região. Parágrafo 3º. Finda a causa da licença, o servidor público efetivo deverá reassumir o exercício dentro de 30 dias, sob pena de ficar incurso em abandono de cargo. Parágrafo 4º. Caberá ao dirigente de cada poder e aos dirigentes dos órgãos da administração indireta a concessão da licença de que trata este artigo. Licença para serviço militar obrigatório. Artigo 144. Ao servidor público efetivo que for convocado para o serviço militar obrigatório e outros encargos da segurança nacional, será concedido licença com remuneração na forma e condições previstas na legislação específica. Então aqui ele recebe, aí ele tira a licença com remuneração. Parágrafo 1º. A licença será concedida à vista de documento oficial que prove a incorporação. Segundo, concluído o serviço militar obrigatório, o servidor público efetivo terá o prazo de 15 dias para reassumir o exercício do cargo. Então acabou sua licença, você pode pegar um descanso ali de 15 dias, para você então entrar em exercício novamente. Parágrafo 3º. A licença de que trata este artigo será concedida pelo dirigente de cada poder ou por dirigente de autarquia ou fundação pública. Da licença para atividade política. Artigo 145. O servidor público terá direito à licença quando candidato a cargo eletivo, na forma e condições previstas na legislação específica. Parágrafo único. A licença prevista neste artigo será concedida por ato da autoridade competente e comunicada ao setor de pessoal do órgão ou entidade para fins de assentamentos funcionais. Então aqui é aquele servidor que quer se candidatar a um cargo político. Licença para trato de interesses particulares e licença especial. A licença para tratar de interesse particular ela é muito comum de cair em prova, tá? Fique atento com ela aí. Artigo 146. A critério da administração, poderá ser concedido ao servidor público estável, ou seja, se você está no probatório você não ganha, licença para o trato de interesses particulares, sem remuneração, pelo prazo máximo de até 10 anos. Então aqui essa licença acontece muito para servidor que
Quer exercer uma atividade profissional ou quer pegar um descanso, o próprio nome já diz. Interesse particular, você pode fazer o que você quiser da sua vida. E aí você não quer pedir exoneração, né? Acontece muito de servidores irem para o exterior, para os Estados Unidos, por exemplo, vai tentar a vida lá, se der certo não volta mais. Se der errado ele volta e vai reassumir o cargo aí, uma vez que ela pode ser retirada de até 10 anos. A desvantagem dessa licença é que ela é sem remuneração. Então, geralmente, quando a pessoa pega essa licença, ela pega porque ela está exercendo uma outra atividade profissional. Vamos lá então. Parágrafo 1º. Requerida a licença, o servidor público aguardará em exercício a decisão. Segundo, a licença poderá ser interrompida a qualquer tempo, a pedido do servidor ou no interesse do serviço. Então, é discricionário da administração te dar essa licença. Você pede, a administração vai ver se é interessante ou não. E você pode pedir para retornar a qualquer momento, ou a própria administração, se ela achar interessante, né, se ela vê que precisa, ela pode mandar você voltar também antes do prazo previsto. Parágrafo 3º. Os servidores públicos em licença para trato de interesses particulares sem remuneração poderão prorrogá-la por mais de um período cuja somatória não ultrapasse a 10 anos. Parágrafo 4º. A licença prevista neste artigo não será concedida a servidor em estágio probatório, nem a servidor público que tenha sido colocado à disposição de qualquer órgão estranho ao de sua lotação e que, após o retorno, não haja permanecido a serviço do órgão de origem por prazo igual ao do afastamento. Quinto, não poderá obter a licença de que trata este artigo o servidor público que esteja obrigado à devolução ou indenização aos cofres do Estado a qualquer título. Sexto, o servidor público estável, licenciado na forma deste artigo, continua como segurado do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado, sendo facultado o recolhimento das contribuições devidas junto à entidade referida como condição para cômputo do período de licença para fins de aposentadoria. Sétimo, na hipótese da licença ser interrompida no interesse do serviço, o servidor público estável terá o prazo de 30 dias para assumir o exercício. Oitavo, compete ao secretário de Estado, responsável pela administração de pessoal, na administração direta e aos dirigentes de autarquias e fundações públicas, na indireta, a concessão da licença de que trata este artigo. Nono, nos poderes legislativo e judiciário, a licença de que trata este artigo será concedida pela autoridade indicada em seus respectivos regulamentos. Parágrafo 10. A inobservância da exigência contida no parágrafo 6º implicará a interrupção da licença. Dos parágrafos 11 ao 16 foram revogados. E o 17, o servidor afastado em licença para trato de interesse particular que retornar à atividade somente poderá obter a licença de que trata este artigo decorrido o prazo de 1 ano contado da data em que reassumir o exercício do seu cargo efetivo. Ou seja, você voltou, tem que trabalhar 1 ano para pegar uma nova licença. Da licença para desempenho de mandato classista. Artigo 147. É assegurado ao servidor público, na forma do artigo 122, o direito à licença para o desempenho de mandato em associação de classe, sindicato, federação ou confederação, representativos na categoria de servidores, com todos os direitos e vantagens inerentes ao cargo. Então aqui é para você ser dirigente de sindicato, associação, e no caso você recebe normalmente todos os direitos do seu cargo. Parágrafo 1º. Somente poderão ser licenciados servidores públicos eleitos para cargos de diretoria nas referidas entidades em qualquer grau, até o máximo de 8 na forma da lei. Segundo, a licença terá duração igual à do mandato, podendo ser prorrogada no caso de reeleição. Terceiro, quando for o servidor público ocupante de 2 cargos em regime de acumulação legal e atendido o disposto no caput relativamente a ambos os cargos, poderá a licença de que trata este artigo ser concedida em ambos os cargos quando forem os mesmos integrantes da categoria representada. Quarto, compete ao dirigente de cada poder e das autarquias e fundações a concessão da licença prevista neste artigo. E o quinto, ao ocupante de cargo em comissão ou exercente de função gratificada, não se concederá a licença de que trata este artigo. Então, cargo comissionado em função gratificada não pega licença para mandato classista. Licença paternidade. Artigo 148. O servidor público terá direito, pelo nascimento ou adoção de filhos, à licença maternidade de 20 dias consecutivos.
Parágrafo 1º. O nascimento e a adoção deverão ser comprovados de acordo com a legislação civil. Segundo, compete ao chefe imediato do servidor público a concessão da licença de que trata este artigo, comunicando ao setor de pessoal do órgão ou entidade para fins de assentamentos funcionais. Terceiro, em caso de óbito da gestante, no parto, o pai servidor público, na condição de responsável pela guarda da criança, fará jus à licença de até 180 dias para cuidar do filho. Então, prazo importante, 20 dias licença maternidade. Se a mãe vier a óbito no parto, o pai pega a licença de 180 dias, que no caso é conferida à gestante.